horas eu vou falar assim, a minha voz normal, sem microfone. Outras horas eu vou usar o microfone, são 3 horas. E a gente tá aí o tempo todo nessa voz, né? Lidando com ela. Fiquei tão pensando, que história que eu começo. Eu sempre digo que contar histórias parece um tarô que eu jogo, olhando pra cara das pessoas. Mas eu acho que dá pra contar essa história, que eu gosto muito. Meu nome é Warley, com W com Y. E eu sou... Meus descendentes, né? Descendentes? Ascendentes. Meus descendentes seriam filhos. Meus descendentes são árabe com tupinambá. Por isso que eu sou baixinho. Tupinambá de Magé. E por isso que eu tenho essa cara de árabe. Se eu coloco um turbante aqui, já me transporto para outro lugar. Vou começar com uma história assim, não é? Gente, então que os nossos corações se abram ao sol do Oriente. Era uma vez um rei e uma rainha que eles não tinham filhos. A rainha olhava para aquele deserto na frente do seu castelo e dizia: nossa, nossa vida é tão seca sem uma criança. Por favor, meu rei, vamos fazer uma promessa. Se nós tivermos pelo menos um filho, nós construiremos 3 poços. O primeiro cheio de água de rosas, o segundo cheio de mel, o terceiro cheio de leite. E nós disponibilizaríamos aqui para toda a população do nosso reino. Por favor, eu quero uma criança, por favor. O rei escutou os lamentos da esposa. E ele fez a promessa ao sol. E não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz uma promessa ao sol lá no Oriente, as coisas acontecem. 9 meses depois, nasceu o príncipe. E claro que deram para ele um nome árabe. Ele se chama Yusuf. Vocês conseguem falar Yusuf? Yusuf. Isso, Yusuf. É José em árabe. Yusuf. Isso. E como nas histórias as crianças podem crescer de uma hora para outra, Yusuf já tem 18 anos. Mas ele foi acometido por uma doença muito estranha. Febre, não saía da cama, remela nos olhos. A rainha e o rei chamaram os médicos, curandeiros, feiticeiros. Ninguém sabia o motivo da doença do Yusuf. Apenas uma velha, assim, curvada, apoiada na bengala, passava na frente do palácio e dizia: eu sei muito bem qual o motivo da doença do Yusuf. Foi uma promessa não cumprida ao Deus do Sol. O rei fez uma promessa? Fez. E ele cumpriu? Não. E as pessoas muito preconceituosas falavam: ai, não liga não, é uma velha maluca lelé da cuca. Mas um dia, a velha estava na frente do palácio. Ali na janela quem estava quem? A rainha. E ela escutou: eu sei muito bem qual o motivo da doença do Yusuf. Foi uma promessa não cumprida ao Deus do Sol. O rei fez uma promessa? Fez. E ele cumpriu? Não. E quando ela escutou, do que ela lembrou? Da promessa que eles tinham feito e não tinham cumprido. Imediatamente chamaram os arquitetos, pedreiros, e construíram 3 poços. O primeiro cheio de água de rosas, o segundo cheio de mel e o terceiro cheio de leite. E pronto, a população feliz, claro, uma promessa para o povo. Todo mundo lá com as suas tigelas, suas panelas, suas bacias, pegando os conteúdos do poço. Até a velha encurvada foi lá com 3 tigelinhas. E a notícia dentro do palácio não podia ser melhor, porque o Yusuf estava curado, claro, uma promessa cumprida. Então ele corria nos corredores e falava: eu estou curado, eu estou curado. Abraçava quem não conhecia: eu estou curado, obrigado. Eu saí do palácio correndo: eu estou curado, eu estou curado. Até que ele não viu uma pedra no chão, tropeçou e pá! Caiu em cima da velha, derrubou a velha. Quebrou as tigelas da velha. Ele bateu assim: minha senhora, desculpa, foi sem querer. Ela olhou na cara dele e falou: eu sei se foi sem querer, se foi querendo ou se foi sem querer querendo. Mal criado, eu vou te jogar um feitiço, uma praga. Você ficará louco de amor por Lulia, filha de Morgan, doce pérola do deserto. O menino começou a escutar: Lulia, filha de Morgan, doce pérola do deserto. Lulia, nome bonito, Lulia, né? Lulia, filha de Morgan. Ele meio que acordou de um transe e falou: onde mora a Lulia? Porque eu não consigo viver um minuto sem vê-la. E a velha apontou: a areia do deserto
é a cama onde ela dorme. Vai encontrar Lulia sozinho. Recolheu a tigela quebrada e foi embora. Yosif estava decidido. Foi lá, pai, mãe, eu vou embora para o deserto para encontrar Lulia, porque eu não consigo viver um minuto sem vê-la. A rainha ficou desesperada. Meu filho, por favor, ninguém sai vivo do deserto, por favor. Mas Yosif estava realmente convicto de fazer. Pegou um pouco de comida e partiu. Todo o povoado já sabia o que ele ia fazer. E claro que falavam, boa sorte, príncipe. Cuidado, o deserto é perigoso. Cuidado. Até que de tanto andar, o príncipe que passou pelo próprio reino, entre as vilas e os vilarejos, chegou naquele limite exato entre o mundo povoado e a vastidão do deserto. Vocês já foram no deserto alguma vez? Parece que tem um limite ali entre a areia que entra na cidade e aquele mundo de areia onde não há cidade. Ele tomou coragem e ele entrou. E dias, sob o calor do sol, o frio da noite, pedra, vento, frio terrível de noite, calor, suor, fome. Um escorpião passou ali. Depois de 6 dias ele está quase morrendo. E ele falou, não vou morrer enquanto eu não encontrar Lulia. Gente, parecia uma magia. Quando ele falou a palavra Lulia, lá longe ele viu uma nuvem de poeira assim espessa vindo na direção, como se fosse 1000 cavalos assim, tropejando assim na direção dele. E Yosif saiu correndo e escondeu-se atrás de uma duna. E de repente, daquela nuvem de poeira, apareceu um monstro desse tamanho, o bicho-papão. O bicho-papão foi até a maior duna amarela e falou, Lulia, filha de Morgan, solte teus cabelos e leva teu pai, o bicho-papão, para longe desse deserto de fogo. E a duna, que era só de areia amarela, fez... E apareceu um castelo lindo. Lá em cima uma torre, e no alto da torre uma jovem de rara beleza. Lulia. A moça jogou seus cabelos, que eram longos, que iam lá de cima até o chão. Quando tocou o chão, a areia, o bicho-papão subiu pelos cabelos da filha e falou, que há para o jantar? E ela disse, sempre, meu pai. O bicho-papão foi até a cozinha, comeu a comida, comeu a cadeira, comeu a mesa, voltou e foi dormir. No dia seguinte, desceu pelos cabelos da filha e desapareceu lá nos confins do deserto, junto com a nuvem de poeira. Vocês estão assustados? Lulia não, é o pai dela, ela faz isso todos os dias. Ela foi, recolheu seus cabelos, desencantou a duna com a areia, mas quem ficou feliz foi Yosif, porque encontrou Lulia. Ele se colocou no mesmo lugar do pai dela e falou, Lulia, filha de Morgan, solte teus cabelos e leva Yosif, teu predestinado, para longe desse deserto de fogo. Nada. Gente, Lulia nunca tinha ouvido uma outra voz que não fosse do próprio pai. Ela abriu a duna só um pouquinho para ver quem era. Não teve tempo, se apaixonou. É muito rápido. A gente, antes de pensar, a gente se apaixona. E ela falou, vai embora. Porque se meu pai encontrá-lo aqui, ele vai triturar os seus ossos e comer da sua carne. Vai embora. Mas ele falou, Lulia, eu vim de muito longe, por favor. Me deixe contar a minha história. Gente, os jovens, quando estão apaixonados, fazem loucuras, né? Quem lembra? Quem lembra? Os jovens não, meu. Os jovens não, mas, gente, é a primeira vez que você se envolve. Só sei que Lulia jogou seus cabelos mais rápido do que de costume. O rapaz foi subindo pelos cabelos, sentindo aquele cheiro de seda macia, jasmim. Quando chegou lá em cima, ele começou a contar a sua história, de onde que ele veio, tinha um pouquinho de comida pra ele, pra que ele morresse de fome. E ela também contou pra ele porque que ela era filha do monstro, um divi, né, do mundo árabe, um bicho-papão. Gente, aquela conversa prosa que vai, que rende, né? E olha pra cara do outro, fica olhando pra cima, e conta mais uma coisa e vai esqueceram da hora. Já era o final da tarde, aquela nuvem de poeira. Lulia falou, meu pai tá vindo. O que que eu faço? O que que eu faço? Lulia também tinha o poder da magia. Falou, peraí. Pegou Yosif, transformou no alfinete e colocou na roupa. Fechou a duna e pronto. Lulia, filha de Morgan,
solte teus cabelos e leva teu pai e o bicho-papão pra longe daquele deserto de fogo. Lulia abriu como se nada tivesse acontecido. Desceu os cabelos, o bicho-papão subiu por eles. Quando chegou lá em cima, falou: que cheiro é esse de carne humana que não é da nossa família? Eu falei: tô sentindo nada, meu pai, acho que é o frango. Lulia, que cheiro é esse de carne humana que não é da nossa família? Pai, não sei o que é a comida de ontem, então que estragou. O que há para o jantar? O de sempre, meu pai. Foi lá dentro, comeu a comida, comeu a mesa, a cadeira, arrotou, foi dormir. No dia seguinte, desceu pelos cabelos da filha e foi embora. Desapareceu lá pros confins do inferno. Ai, esse não foi. Lulia, o que fez? Imediatamente fez a sua magia, pegou o alfinete e transformou em Iosif. Falou: Iosif, nós temos que fugir agora, porque o que nós andarmos por 3 dias, o meu pai vai encontrar com 3 passos. A gente tem que fugir agora. Então, eles se deram as mãos, mas antes que eles pudessem fugir, Lulia fez 2 coisas. Primeiro, ela pegou 3 objetos mágicos e colocou na roupa. Um alfinete, colocou também um pente de bambu e colocou também um espelho mágico. Colocou na roupa. E também, para que os móveis não contassem a ninguém nada, ela pegou aquele pó de rena que é muito comum lá no... Lembra do pó de rena? Tinha uma moda antigamente, né? Bem forte no Brasil. Aí ela pega aquele pó de rena e joga em cima dos móveis para poder encantá-los. Jogou em cima da cama, toda vermelha. Jogou em cima da banheira, toda vermelha. Jogou em cima da cadeira, toda vermelha. Jogou em cima da mesa, toda vermelha. Não jogou no tambor, porque o tambor estava debaixo da cama. Tambor fala. Tambor fofoqueiro. Tambor é o instrumento musical mais fofoqueiro que tem. Tava debaixo da cama e ela esqueceu. Pronto. Eles foram um dia. Corre, corre, mais que suas pernas podiam correr. Corre, Iosif, corre. Vocês se lembram que ela tinha um cabelão, né? Imagina aquele cabelo no deserto. Corre, 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 corre. E correram 1, 2, 3 dias. E lá de longe, claro, no seu castelo, Lulia, filha de Morgan, solte teus cabelos e leva teu pai e o bicho-papão pra longe desse deserto de fogo. Ninguém respondeu. Lulia. Silêncio. Lulia. Lulia! O palácio quase ruiu. O bicho-papão foi com as suas garras assim, feito lagarto, foi subindo assim pelas paredes do palácio. Quando chegou lá, viu todos os móveis e falou: cadeira, onde está Lulia? E a cadeira, como estava encantada, falou: eu acho que ela está sentada em mim. Mesa, onde está Lulia? Eu acho que ela está apoiada em mim. Banheira, onde está Lulia? Ela está tomando banho em mim. Cama, onde está Lulia? Ela está deitada em mim. Tamboril, onde está Lulia? E o tambor, como é fofoqueiro, saiu debaixo da cama, pulou em cima da cama e começou. Tumba, tumba, ticanta, tumba, com Iosif ela partiu. Com Iosif ela partiu. Com Iosif ela partiu. Com Iosif ela partiu. Olha, o bicho-papão ficou tão irado que ele começou a babar. Chamou das profundezas do inferno seu cão feroz, babento, Toné. E falou: vamos atrás os 2. Como eu falei, 1, 2, 3 passos. Viram? Já estava atrás. Lulia sentiu aquele bafo quente do pai. Pegou o alfinete, jogou para trás. E o alfinete, quando enterrou no chão, se transformou num imenso bloco assim de espinheiro, rosas, sem rosas, né? Só um espinho assim. E os 2 tiveram tempo de correr. O bicho-papão olhou pro cachorro e falou: Toné, quebre que eu quebrarei com vocês. E eles... Ai, 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 ai. Ó. Pronto, já estava próximo dos 2. Ela pegou o pente de bambu, jogou o pente de bambu para trás. O pente de bambu, quando bateu no chão, se transformou num imenso bambuzal. O bicho-papão olhou e falou: Toné, destrua que eu destruirei com vocês. E eles... Até que estava próximo os 2. E ela só faltou qual? O espelho. Lulia jogou o espelho para trás. Ele bateu no chão, não aconteceu nada. Mas ele rachou. E da sua rachadura, blu, blu, blu,
Começou a sair água, mais água. Imagina água no deserto. Água, água, água do tamanho dessa sala. Mais água, água do tamanho do compás. Água, 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 água. O bicho-papão olhou para aquele lago imenso e olhou pro seu cachorro e falou: Dané, beba que eu beberei com você. E eles dois pularam dentro do lago. Tadinho, já viram um estômago de cachorro, gente? E o bicho-papão malvado. Beba, Toné, beba, Toné. E o cachorro. Beba, Toné, beba. Gente, não aguentou. O bicho morreu afogado. O bicho-papão também morreu afogado. Mas antes de morrer, ele fez uma maldade. Com a sua pata unhada, ele lançou 3 espinhos, 6. 3 na cabeça de cada um. Na cabeça dos jovens. Os 3 foram voando e... Ai! Bateu na cabeça da Lia. E aquele cabelo dela, aquele imenso... Foi diminuindo, diminuindo. A cara foi ficando pra frente, pra frente, pra frente. A orelha daqui foi subindo pra cima, pra cima, pra cima. Se transformou numa cadela. E o Sif também recebeu os 3 espinhos. Ai! E naquele momento, ao contrário, aqui dele começou a aparecer um monte de pena. O braço se transformou em asa, daqui virou um bico. E ele se transformou num passarinho e agora os dois estavam separados como ele queria. Porque pai é assim, não é? Mãe também. Mesmo quando eles querem uma desgraça pra gente, continua o negócio. Só sei que, claro, eles se separaram. O passarinho voou. A cadela foi andando entre vilas e vilarejos. Você sabe como é que as pessoas tratam os animais. Imagina antigamente. Sai daqui, seu cachorro. Ai, aqui, ó, esse resto de comida. Foi andando 1, 2, 3 dias e a cadela chegou num palácio muito bonito, mas que estava com um rei e uma rainha muito tristes, porque eles estavam esperando um filho que tinha ido na direção do deserto à procura do seu amor. E foi lá que a cadela encostou assim na portinha do castelo, né? E um dia um passarinho apareceu. E quando sobrevoou, ele cantou: Lulia, minha querida, onde você está? Na casa de meu pai e de minha mãe. Ela falou: Iosif, meu amado, embaixo de minha poeira, em cima de minha poeira, eu estou como uma cadela deve estar. Um guarda que estava fazendo ali postura ali na frente olhou e falou: essa cadela fala? Nunca vi um cachorro falando? Vem cá. Deve ser uma cadela mágica. Levou a cadela para dentro e colocou no estábulo junto com os cavalos. No dia seguinte, o passarinho: Lulia, minha querida, onde você está? Na casa do meu pai e da minha mãe. Ah, Iosif, meu amado, em cima de mim tem palha, embaixo de mim palha. Eu estou como uma égua deve estar. O guarda ali de novo falou: é uma cadela mágica, eu vou falar pra rainha. Falou pra rainha, ela achou bonitinha a cadela, fez uma caminha ali do lado. Pronto. Ali no quarto real. Dia seguinte: Lulia, minha querida, onde você está? Na casa do meu pai e da minha mãe. Ai, Iosif, meu amado, em cima de mim a seda. Embaixo de mim, seda. Eu estou como uma princesa deve estar. A rainha que estava do lado falou: gente, o guarda tinha razão. É uma cadela que fala. Vem cá que eu vou fazer um carinho em você. A rainha fez assim com a mãozinha, sentiu 3 espinhos e pum, 2, 3. O feitiço se desfez. A cara veio para trás, aquele cabelo apareceu imenso, deu uma volta assim quase pro palácio. E Lulia tava com saudade de falar, contou tudo. Tudo. E falou: seu filho tá transformado num pássaro, a gente tem que ter. Me dá um punhado de açúcar. E um pássaro, quando apareceu: Lulia, minha querida. Ela, pss, pss, pss. Aqui, ó, vem cá comer o açúcar. O passarinho veio na mão dela. A rainha sentiu a presença do filho. Fez um carinho no passarinho. 1, 2, 3 e o feitiço se desfez. Apareceu Iosif mais apaixonado do que nunca. E os dois puderam contar tudo o que aconteceu naquele mundo, naquele universo todo do deserto. E claro que ele teve casamento e teve festa. E eu estive lá. E eu, claro, que estava junto com os músicos. Eu aprendi a contar porque eu fingi que eu era músico. E tava lá com aquele tambor fofoqueiro. Exatamente. E aí a música que a gente cantou para celebrar era mais ou menos assim:
Igole sole chaman, taze kofte. Na som vespirese, na rosh miote. Mastom, digres boris deixastom. Mastom, digres boris deixastom. Gente! Ai, uma história de amor sempre, né? Dá tanta lembrança pra gente, né? Boa, não é? É muita coisa boa. Então, eu vou começar com vocês hoje aqui para a gente poder pensar um pouco antes da gente chegar no meu tapete, o tapete que é feito por mim, é feito pelo meu grupo. Eu faço parte de um grupo que chama Tapetes Contadores de Histórias e tem 27 anos que a gente costura cenários diversos para contar histórias. Ao mesmo tempo, muito engraçado, né? O fato de costurar o tapete me ajudou tanto porque assim, outros contadores de histórias que foram meus mestres, como Mohamed Bariz no Marrocos, Ino Source em Gana, aqui mesmo Gislaine Avelar, né? Lenice Gomes aqui de Pernambuco também, de todas as localidades. O próprio tapete me ajudou muito a ter uma noção plástica das histórias. Eu fico pensando que por que um contador de histórias conta? Para levar vocês para o deserto, para levar vocês para a Amazônia, para levar vocês para debaixo das águas, para levar o outro para um outro lugar. Esse outro lugar é dentro da gente mesmo, mesmo que o nome disso seja geografia. A literatura escrita faz o mesmo. Então, existe, digamos assim, uma paisagem onde essas coisas acontecem e que, evidentemente, que mesmo eu contando essa história, cada um imaginou o deserto como bem quis, imaginou Lulia, imaginou Yosif, imaginou a velha que conta. E claro que também tem uma certa noção dessa estrutura do conto, principalmente os contos de tradição oral, eles têm uma estrutura. A Clarissa Pinkola Estes, que escreveu aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala muito sobre a arqueologia das histórias. É como se a gente pudesse cavucar a partir de um conto. Você cavuca aquela história para descobrir os ossos de uma ancestralidade. Esse é um conto tradicional egípcio, que foi repassado. Imagina quanta gente não repassou e eu estou agora repassando. Então, digamos que eu sinto que tem um jeito também da gente pensar sobre essa estrutura. Que é a gente, como se a gente pudesse fazer uma análise dos episódios da história. A história ela vai do início ao fim. Onde ela começa? Onde ela termina? O que acontece no meio? Se a gente pudesse pensar nessa história da Lulia como se fosse um capítulo de novela, vários, até o último final que é o casamento, né? Já viram que até novela tem isso também? Todo mundo se casa, o outro lá foge pro exterior, né? Acontece isso, né? Também muito. Acho que também é muito inspirado pelos contos de tradição oral, esse final de que tudo acaba bem ou nem tudo acaba bem. Mas se vocês pudessem, por exemplo, dar um nome para o primeiro episódio dessa história de Lulia, qual nome vocês dariam? Eu acho que Pedido realmente tem mais a ver, porque o sonho parece que ela não falaria com o rei. Quando ela fala assim, façamos uma promessa, por favor, né? Tem um personagem que está falando com o outro. A partir do momento que um personagem fala com o outro, não é mais só, digamos assim, que eu começasse dizendo que a rainha sonhava com isso, mas ela não falava para ninguém. Eu acho que seria mais próximo do sonho. Agora, quando a gente pensa no que aconteceu, quer dizer, o que a rainha faz? A prece da rainha. Mas ao mesmo tempo não é uma prece para algo, porque prece lembra algo muito divino só. Como se fosse para cima e não para o próprio rei. Se bem que diz que quando a gente faz um pedido para o deserto, a coisa escuta. Então foi para cima também. Prece. Sim, a gente levar tanto para a visão católica, tá, gente? Da palavra prece. Religiosa. Não. Vamos pensar mais na visão mais espiritualista da palavra prece. Então existe uma prece. Rogar, né?
A loa da rainha, a loa do reinado, a prece do reinado. Bonito esse primeiro capítulo ser a prece do reinado. É isso, eles não têm filhos. E a coisa acontece. Então, até a coisa acontecer, quando eu falo 9 meses de pronto, já virou outro capítulo. É o próximo capítulo. Qual seria o nome do próximo capítulo? Ele nasceu, mas vocês notaram que tem pouco material sobre o nascimento dele? Ele nasce Eu falo, já tem 18 anos, né? Isso. Eu falo só o nome dele. Nasceu, fez 18 anos e ficou doente. Então é quase um pretexto já ir logo pra doença. Aí vem a cobrança, né? Como é que a gente pode chamar o segundo capítulo, então? Muito curioso, nos contos de tradição oral, nos contos de fada, nos contos populares, essa presença da figura velha da mulher. E é muito curioso como, às vezes, muito ela vai por dois caminhos. Ela vai, às vezes, pelo caminho da ogra, da bruxa, da devoradora. E, às vezes, ela vai pro caminho qual, que é igual desse conto? Que é o conselho. O conselho. A sábia. Nossa. Aquela que já tem noção da própria idade. Ela aceita a sua idade. Tanto que a outra lá que queria matar a filha, né? Ou a afilhada, a enteada, a madrasta da Branca de Neve, quando ela fala: Espelho, tem alguém mais bonito do que eu? Tem. Branca de Neve. E ela fala: Não aguento. Quero matar essa garota que vai querer ficar no meu lugar. Ela não consegue lidar. Tem uma entrando, né? Na juventude. Tem uma entrando na juventude e tem outra entrando na. E aí, nesses contos, aparece muito disso, dessa figura feminina. Tem um livro bem interessante que se chama Fiando Palha Tecendo Ouro, da John Gould, que faz essas comparações entre versões de contos clássicos com as versões Disney. E aí a gente percebe que quando você muda certas coisinhas, o que acontece com a história? Sabe? Fiando palha, tecendo ouro. E que nos contos não tem problema da gente falar a velha. Porque a velha tem a ver com isso. É uma velha que chegava e falava: Eu sei muito bem qual é o motivo da doença do Eucípio. Uma promessa não cumprida, Deus do Sol. E ela que desvenda o acordo, né? Pronto, temos aí a revelação da velha sábia. Depois, qual é o nome do capítulo que vem depois disso? O cumprimento da promessa. Aí, olha que engraçado. Aí, claro que as pessoas pegam bandejas, bacias, pegam o conteúdo das poços, a velha também. E o Cípico tá tão feliz que ele faz? Tropeça de uva. É muito engraçado, curioso essa estrutura do conto. Momento em que parece que o conto acabou, porque realmente aquele primeiro grande problema da história, que é da vida do príncipe, agora não é mais isso. Ou seja, ele deixou de ser criança. Quando ele derruba a velha, ele fala: desculpa, foi sem querer. Ele tá começando a tomar responsabilidade sobre os seus próprios atos. Deixou de ser criança. E ela joga uma praga. Você tem um destino. Você tem que ir atrás do teu destino. Escuta. A palavra vocação vem de voz, né? Vocação. Para que você nasceu? Claro, nesse sentido não tem a ver com um ofício, no caso desse príncipe. Tem a ver só uma questão da procura por um propósito na vida. É um pouco mais filosófico. E aí pronto. Parece que começa uma outra história, né? E eu acho que não só a partida, como todo aquele trajeto, né? Dentro no reinado, no deserto, até vir a nuvem de poeira lá longe. Chegou o conflito imenso. Você acha que você vai pro mundo e que tua vida vai ser tranquila? Então até ali tem o trajeto do príncipe, o desbravamento do deserto, né? Tem a ver com coragem, tem a ver com inóspito. Sair da sua cidade para você ir fazer faculdade em um outro lugar. Ir pela primeira vez num baile. Né? Uma hora não dá para um enclausuramento, né? Dos pais, como acontece, de certa forma, um certo controle maior na infância, né? Não, você não vai sair de casa. Depois não tem jeito mais. Não tem mais jeito. É o mundo que te chama. É o mundo. E é isso.
É areia, é escorpião, é o bicho-papão. Né? Os perigos, né? Os perigos. Beleza, então, e a partir desse momento, como é que a gente chama esse capítulo que aparece esse bicho-papão? Tem de tudo. Você precisa ler todos os códigos. Você precisa saber como você vai se... E ao mesmo tempo o fato de ter um elemento novo, que é um cônjuge, um genro, uma nora de outra cultura, saiba que abalou geral. Se Freud tivesse, de repente, teve, né, contato com essa história, claramente você vê aí, né, um casamento de um pai, uma filha, nesse caso desse aí, que ele, no sentido, evidentemente, né, não no sentido maior, mas no sentido de que não permite que ela saia, a areia do deserto abre e fecha, ela tá sempre dentro, presa, ela não é vista, ela não interage. E aí, se você realmente só desenvolve uma relação autoritária com quem você ama, você se transforma em um div, que é essa figura, esse gênio do mundo árabe. Qual? É D-I-V, div. Tanto que a gente fez uma tradução brincando, né, para português do bicho-papão, principalmente para as crianças. Mas eles, evidentemente, não usam essa palavra, esse termo, né, bicho-papão. Eu poderia também não usar. Poderia usar só o div mesmo. Div, D-I-V. As Mil e Uma Noites tem várias histórias, pequenas histórias em que aparece um gênio. Como no Aladdin. O gênio do Aladdin é um div. Que é como se fosse um gênio que pode ser bom e um gênio que pode ser mau. E pode morar dentro de uma lâmpada maravilhosa. A liberdade te leva para todos os lugares, inclusive para o seu aniquilamento. Até que ponto você se preserva, até que ponto você, quando você se preserva demais, você se sufoca, não sai de casa. Se eu fizer alguma coisa no liquidificador, posso cortar meu dedo, você não faz mais nada, né? Se você pensa. Eu lembro uma vez meu pai me deu um presente, era uma corda cheia de nó. Pra quê? Ah, se um dia acontece um incêndio, né? Fiquei 5 anos com uma corda cheia de nó debaixo da minha cama. Nunca usei. Agora, claro que poderia ter usado, mas ao mesmo tempo, será que também não é uma forma de eu me acender a uma ideia? Envolvimento. O que é envolver, como as células fazem? Tomam espaço, né? Tomam núcleos. Vão se incorporando. A incorporação, o envolvimento dos jovens. Envolvimento dos jovens, hein? O que vocês acham? Se envolveram. Engraçado que a palavra envolvimento também tem muitos sentidos, né? Tanto do que a gente fala normalmente do envolvimento das pessoas, mas também da roda, né? Volver, envolver, colocar na sua roda. Eles se envolveram. Engraçado que diante do nosso medo, tem duas coisas que a gente pode fazer. Primeiro a gente pode fugir, depois a gente enfrenta. Tem medos, tem problemas que não dá para fugir a vida inteira. Uma hora você tem que enfrentar mesmo. Mesmo. De certa forma, quando ela transforma Iosif no alfinete, ele sente o cheiro de carne e ela está tentando fugir da questão. Ela preserva um, preserva o outro. Quem nunca viveu isso dentro de família? Que preserva os dois. A mãe fala isso com o pai, a mãe fala isso com o filho. Os dois. Há pouco tempo, uma amiga minha, filha de uma amiga minha, ela entrou pro candomblé. E aí ela tinha dificuldade de falar isso com o pai. E claro que a mãe, não, ela tá indo pra escola. É o que Lulia fez ao colocar ele, encanta ele e põe alfinete. A gente faz isso. Nada tá acontecendo. E o outro já sentiu que cheiro é esse de carne humana que não é da nossa família. Ela tá no candomblé. Entendeu? Por que ela tá de branco toda sexta-feira? Não sei. Acho que ela tá com vontade de fazer medicina. Uma vontade que só dá na sexta. Aí ele faz assim. Que cheiro é esse carne humana? Que cheiro é esse de carne humana que não é da nossa família? Todo mundo engenheiro. Todo mundo engenheiro. É. E todo mundo é engenheiro. Por exemplo, uma vez eu conheci uma pessoa que quando eu cheguei assim, tinha uma relação com o próprio cachorro muito assim.
muito puxada, assim, sabe? Muito pesada no cachorro. O cachorro não podia fazer nada, o cachorro não podia... Era uma forma de manter o controle sobre alguma coisa, sabe? A ponto de falar assim, nossa, se eu falo assim, sai, cachorro... Olha só como eu consegui fazer com que o cachorro fizesse isso. Aí eu falei, olha, isso é um tipo de tortura, você sabe que você tá dando tortura. O bichinho, se ele, né? Se toda vez que ele chega, toda vez que ele tá feliz, ele faz um pouquinho de xixi e ele se lambe porque ele tem medo que você bata nele, o cachorro tava nessa situação. E aí, claro que depois eu fui descobrir, conversando, que a própria pessoa, na infância dela, foi muito violentada. Ela sofreu uma situação de controle, de violência tão forte que ela reproduziu aquilo depois com o cachorro. Então, se Lulia deixasse ele lá e deixa ele quietinho a hora que eu quiser, eu tiro ele daqui, mas ela queria o amor. E o amor não é isso. O amor não é se esquecer do alfinete no bolso. É transformar ele e falar, temos que fugir agora. E aí vem a segunda fuga, porque a primeira foi uma mentira mal feita. Né? Essa a gente tenta, depois a gente foge. Depois você fala, meu filho, agora pra tua vida, agora tu vai ter que enfrentar. Né? E aí, depois disso, o que acontece na estrutura do conto? Às vezes você não tem suporte mesmo emocional pra, sabe? Onde você encontra? Você encontra fazendo uma formação com fulano de tal. Você encontra com um conselho para outra pessoa. Você encontra com uma pessoa que te ajudou, que mostrou aquilo ali. Uma pessoa te ensina a fazer uma coxinha e você vendeu. E aí foi. E aí foi, né? O que todo mundo talvez esteja aqui hoje fazendo isso é isso. Está buscando ferramenta. Está buscando os objetos mágicos. Com a literatura infantil, com a Bienal, com a contação de histórias, com ferramentas para quando eu chego lá e estou diante do meu aluno, o que eu faço? O que eu faço? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Olha como é que o desenvolvimento desses objetos mágicos, eles têm a ver com o desenvolvimento de uma intuição na educação, intuição nas artes. Lembro uma vez que eu estava trabalhando com meninas de 13 anos em Coelho Neto, no Rio de Janeiro. Falei isso lá na outra formação, né? E elas tinham muito hábito de... Quando elas me ouviam contando a história da Luli, elas ficavam quietas. Mas eu falava, agora é você, vai. Pronto, né? Se você começa, ela começa a puxar seu cabelo. Começa a puxar mesmo. E eu paro de puxar, não faz isso com a outra. Elas tinham o hábito de puxar o cabelo umas às outras porque elas não podiam ser nunca... Ninguém podia ser protagonista de nada. Elas viviam numa comunidade do Rio de Janeiro, uma comunidade onde a violência é naturalizada, desde muito pequeno, para você poder responder, você já tem que ser violento na resposta. Em todos os sentidos, seja desde o vocabulário, até o tom de voz, até na fisicalidade. Aí pronto, teve uma hora que eu falei assim, gente, eu não consigo trabalhar com essas meninas. Não vou conseguir. Eu não tenho Meus objetos mágicos, eu vou desistir. Deixa elas mesmo. Que infelizmente está com um professor que não tem ferramenta. Vou embora. Elas que fiquem puxando os cabelos delas. Não quero mais. Isso também está me fazendo mal. A gente pensa tudo no âmbito da educação. O que aconteceu? Uma vez uma moça chegou e falou assim, porque minha mãe, ela veio da Paraíba. E aí as outras começaram a escutar e ficaram quietas. Aí foi aquela hora que eu falei, olha, na hora que fala da mãe, elas não puxam o cabelo uma da outra. Falei, e a sua mãe? A minha mãe. E a sua? A mãe era uma figura tão sagrada para cada uma delas que se você falasse sobre a mãe, você esquecia de puxar o cabelo. Porque parecia que você estava puxando o cabelo da mãe da menina. E a mãe, não. Então aí eu criei o quê? Então tá, a minha história é melhor do que a da minha mãe? Aí elas começaram a contar histórias. Depois a gente foi pra ficção. Por enquanto eram só histórias pessoais. Aí elas se esqueceram de puxar o cabelo uma das outras. Isso não foi nada mais, nada menos do que objetos mágicos que eu encontrei e que eu me dispus para poder desenvolver uma coisa que pode salvar Lulia e o Cip do bicho-papão. Que é, nesse caso, era o quê?
A própria violência. A violência era o bicho-papão nesse contexto. A miséria era o bicho-papão. A falta de políticas públicas, a roubalheira, tudo era o bicho-papão para essas pessoas. Dispunha de muito pouco. Por sorte, tinha um contador de histórias ali que escutou uma velha que falou de uma promessa, mas que ele estava num deserto, porque é isso que o educador às vezes sente, muitas das vezes, em vários contextos. Ele está desbravando um deserto, e aí, quem ele encontra? Ele encontra com todo mundo. Ele encontra com o bicho-papão, ele encontra com a Lulia e por aí vai. Então existe essa preparação que Lulia faz. Colocamos 3 objetos mágicos e também fazendo com que os móveis não contem para o bicho-papão para onde ela foi. Mas sempre tem um ato falho. Freud já dizia. Tem ali um tambor fofoqueiro. A história precisa acontecer. Não dá para fugir. Com medo, a gente faz 2 coisas. Primeiro a gente foge. Depois a gente enfrenta. Uma hora não tem jeito. Quem já foi para o hospital sabe disso. Uma hora você fica lá só com paracetamol. Uma hora você tem que levar. Tem que sair agora. Agora, senão essa pessoa vai morrer. Tem que ir agora. Não tem jeito, pega tudo. Quando a gente sente que tem aquela coisa, que bem negócio, que parece que o mundo caiu, que despencou. Mas é muito louca essa sensação. Que aí você tem que pegar todo mundo, pega lá fulano, pega não sei o que, liga pro plano, ou não tem plano, vamos pro SUS, e vai, e aí lá no SUS tinha uma pessoa que falou, ui, e aí o que você tá fazendo aqui? Ah, não sei o que, mas eu tô aqui na fila. Não, imagina aqui, ó, e vai, e aí conseguiu, e aí foi, e o negócio foi. Quando você fala, gente, só porque eu encontrei aquela pessoa, o negócio desandou. Ou andou, né? Uma coisa bacana sobre a questão dos objetos, claro, alguém poderia pensar numa forma mais, assim, pragmática em relação à questão da fuga no deserto, né? Fazer uma casa, ter água. Não, porque ali são elementos míticos. O conto, ele não é... As paisagens são as paisagens de um sonho. Às vezes, quando fala assim, ah, mas não existe bicho-papão. Ah, mas não existe princesa que faz magia. Ah, claro que não existe. Ah, bicho que fala. Claro que não tem bicho que fala. São os humanos que falam. O bicho que fala é um pretexto para falar do humano. Quando a raposa chegou lá pro porquinho, falou, e aí, porquinho, tudo bem? Ah, pode entrar aqui em casa. Gente, é claro que não é uma raposa. É claro que não é um porquinho. Mas quando a gente encontrar a voz de uma raposa falando, ah, entra aqui em casa, vai ser gostoso. Fala, eu acho que é uma voz de raposa aí. Você vai desenvolvendo intuições. Por isso que às vezes talvez fazer uma vozinha para raposa não seja tão bacana quanto você fazer sua própria voz para fazer a raposa. Por quê? Porque se você faz, vem pra cá, entra aqui em casa que eu vou, porquinho, oi, tudo bem? Você faz a provocação de um conceito de infantil na entonação da sua voz, porque na verdade é a produção de um conceito de infantil, tem muitos conceitos. Nesse sentido, você faz essa produção como se isso fosse realmente encantar as crianças. Não. Às vezes o contrário, quando você faz a voz daquela pessoa ali que você não confia, vem falando, não, pode entrar em casa, entra aí. Vem cá, nossa, tá tão bonita, né? Vem cá. Ela não vai. Não vai. Como é que a gente pode dar ferramentas para os nossos alunos, nossos filhos, para eles escutarem as vozes quando elas aparecerem? Senão fica muito Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho olha, nossa. Que lobo é esse? Quem é o lobo? O lobo, claro que ele não fala, gente. O lobo, tadinho, tá quase, né, extinto. Que pena. Que pena aqui. Mas ele é representação de uma figura. Ele é representação da devoração. Ele é representação do mal. E não tem problema, porque a gente precisa dessas representações para a gente poder entrar no mundo mítico. O único problema que pode acontecer é a gente começar a ficar muito assim, muito pragmático, né? Assim,
a ponto da gente não se envolver novamente com aquele tipo de história, né? Assim como, por exemplo, o fato mesmo de associar contos de tradição oral só para criança é um jeito de você jogar a coisa como se aquilo não tivesse um valor geral. Os adultos, eles se interessam por coisas que são importantes, como, por exemplo, dinheiro, e as crianças ficam com isso. Como se fosse uma coisa menor estar com isso. E como se todos os nossos problemas não dependessem disso. E isso é que é grave. E muitas famílias têm problemas entre si porque elas não mexem com isso. Elas não falam disso. Né? Então, só para a gente terminar aqui a análise, né? A gente tem aí depois, no finalzinho mesmo, tem toda essa sucessão aí começa a guerra mesmo entre filho e pai. Ela se dispõe de todos os objetos mágicos para impedir que o pai se aproxime até que o pai ele vai embora. E antes dele, claro que quando eu falo que ele morre do ponto de vista mítico também. Acaba. Mas mesmo assim, joga o quê? 3 objetos mágicos, 3 espinhos na cabeça dos jovens. 3 na Lulia, 3. Gente, é muito engraçado. Às vezes, educações dentro da família são às vezes, lidam com tanto bullying de pais para filhos, de avós para filhos, entre irmãos, depreciações, falta de investimento, que a pessoa carrega aquilo. Por isso que ela, às vezes, por isso que ela faz terapia. Ela carrega aquela falta de valor próprio pro resto da vida. Ela precisa realmente revirar esse lugar. Porque senão vai ficar sempre com os espinhos na cabeça. Você precisa cantar, você precisa que alguém tire os 3 espinhos e aí você volta a ser... E como acaba a história? Acaba com os 2 maduros, os 2 adultos, um casamento. O casamento nos contos, ele funciona para dizer o quê? Que agora sim vocês podem amar. Agora sim vocês têm maturidade para dividir um amor. Porque até então não dava. Não dava. Até então tem questões familiares, pessoais, que não nos deixam ir para frente. Que aí a gente fica, como a Lulia fica uma cadela, ou ele fica um passarinho. Não dá. A gente precisa seguir. Né? Então, ou seja, tem toda uma estrutura, como vocês viram, essa história. E é uma estrutura que vai desde quê? Desde o desejo da rainha, né? O rogar dessa rainha, por aí vai. Nascimento de Iosif, doença de Iosif, resolução da promessa e vai. Aí sim existe um esqueleto que a gente entende a estrutura narrativa desse conto. E isso, é claro, a gente pode ver também em relação a muitas outras histórias, inclusive histórias autorais, que a gente percebe como é que a coisa funciona, para onde ela vai e até onde ela chega. Né? Agora, vocês aqui uma pergunta. Vocês acham que essa é uma história infantil? Sim. Pode ser. Cabe um infantil. Cabe um pouco. Depende da infância você vai abordar. Depende como. Depende de quem está contando, né? Depende de quem está abordando. Vocês acham que é uma história infantil? Assim, em nenhum momento eu tô dizendo que o que a gente tá falando é certo ou errado. Isso. Eu tô dizendo que Das possibilidades e potências que essa história pode trazer, né? que o recreativo, que a diversão é também uma forma de refletir. Existe um conceito de infantil que tem a ver com o conceito de diversão, que é muito calcado só no riso e no riso descompromissado. Sim. E na histeria. Como se você pudesse contar uma resistência de... Tem que contar histórias de morte, como de criança. Aham. Temática, né? Sobre a morte. Muita resistência de contadores, de mediadores.
Porque acho que é um tema que não pode ser contado para criança. Aham. E há muitos livros que trabalham de maneira bem sensível essa questão aí. É um mundo, né? Por que tirar a criança essa possibilidade? Isso é que é louco, porque a gente quando fica adulto, a gente vai no Netflix, tem lá até todas as abas, aventura, terror, tudo. A gente escolhe o que a gente quer. Inclusive, às vezes, em alguns casos, os adolescentes começam a escolher também. Ali a gente tem uma noção de que tudo ali está pautado, de certa forma, por um certo conceito de diversão que te faz. Ah, quero ver o zumbi. Ah, quero ver agora o casal que não deu certo. Ah, eu quero ver a pessoa que quase foi assaltada. Cada um sabe a diversão que lhe cabe para a tua própria alma, digamos assim. E a gente muda desse desejo. E é curioso como que parece para criança, parece que tem que existir um tipo só de diversão. Que é uma diversão que você bate palma o tempo todo, grita, ela fica pulando, você gasta a energia dela e ela não... Entendeu nada. Por mais que seja o quê? Recreativo. Por mais que ela vai gostar da história da Lia, não vai rir do bicho-papão. É muito... Mas, ao mesmo tempo, será que eu preciso perder as camadas mais profundas desse conto, porque eu acho que ela vai se interessar por outra coisa? Será que a nossa visão também do recreativo para a infância, e eu estou falando de muitas outras produções, como por exemplo na literatura para criança, a produção do livro infantil, quer dizer, será que eu preciso colocar tanta borboleta num país onde não chove? Ou muita flor num país onde não chove, no caso dos meus cenários. As pessoas às vezes vão fazer um cenário para contar histórias e eu começo assim. Era um lugar que não chovia. Seca danada. A pessoa me põe um monte de flor, mas por que você pôs flor? Criança gosta. Por que criança gosta de flor? Criança gosta do deserto também. Imagina se eu coloco flor nesse deserto, gente. Até o escorpião, criança não gosta. Passou um escorpião, uma criança. Ai, ai. Até a pequenininha. Ai, ai. Claro, eu concordo com você que, evidentemente, que as crianças elas vão desenvolvendo. Eu sempre falo que nós somos bichos narrativos, né? De verdade. Nós somos... Os outros bichos até eles têm sistemas de comunicação. Mas nós somos, a princípio, os únicos bichos narrativos. Precisa narrar para sentir que está vivo. Mas a gente não nasce assim. A gente vai desenvolvendo um eu narrativo. E é muito bonito ver uma criança quando ela desenvolve. Mamãe, eu. Ela sabe que contar é existir. E aí ela vai embora. Mas esse processo de se tornar narrativo, assim como também se tornar leitor, tem uma coisa ali paralela, né, de se tornar narrativo e leitor. Leitor eu digo mais assim em relação ao objeto livro mesmo. E eu digo narrativo em relação a tudo, inclusive ao livro. Mas é curioso como esses problemas, eles vão... O tema daqui, né, tem a ver com o quê? Mediação literária para diferentes faixas etárias. Vou dar um exemplo. Eu vou contar essa história da Lulia. Ele olhou para ela olhou para ele. E, gente, o olho brilhou de um jeito que só os apaixonados têm. Uma criança muito pequena. Uma criança de 12 anos. Ou, por exemplo, ele olhou para ela olhou para ele. O rosto foi chegando, gente, a ponta do lábio encostou na ponta do lábio. Juro, para criança pequena. Por quê? A criança pequena, gente, acabou de mamar. Fala, como é que você pode pegar a boca, que é o lugar onde você se alimenta do leite, para ficar encostando na... Tem o menor sentido. O leite é a coisa mais importante que está tocando. Depois é que o leite se afasta, aí você... Então é claro que uma coisa pode ser contada para um e para outro, mas claro que você sabe que as crianças elas vão desenvolvendo elas vão tendo contato com problemas diversos no seu decorrer. Isso. Diversas, né? Existem, por exemplo, alguns contos que são compartilhados dentro de comunidades indígenas brasileiras e são compartilhados livremente com crianças naquele contexto e que tem um teor mais eros, né? Mais erótico nesse sentido, e não existe o menor problema daquilo ser compartilhado ali, né?
Porque o conceito de infantil, imagina um conceito de infantil dentro de uma comunidade indígena, nem falo de uma específica, quer dizer, cada um tem a sua própria. Não é nem isso, né, que você generaliza a palavra indígena, mas se a gente tem infâncias do condomínio, infâncias da favela e por aí vai, quando a gente mesmo vê assim, aqui é a ala infantil, o que isso quer dizer? Quais são os brinquedos que ali são dispostos? Ali é tudo de plástico? Ali é tudo de tecido? Ali é tudo de madeira? Que materialidade é essa também que está relacionada com o infantil? Entende? A gente mesmo, né, que eu tenho 50 anos, quer dizer, eu mesmo via a infância mudar. Todo mundo aqui viu. A partir do momento em que programas de TV começaram. Eu lembro que tinha um programa do Barba Papa, né? E depois logo veio o Balão Mágico. E depois veio logo o programa que realmente transformou a visão da infância no Brasil. Em que, né? Em que a visão da boneca personificada, da visão da boneca, ficou muito forte. Da publicidade do mundo infantil. Isso mudou a visão que a gente tem de infância. Então, às vezes, a gente hoje vai numa casa de festas, por exemplo, a pessoa fala assim, você conta histórias? Conta. Você vai usar peruca? Oi? Aí, assim, mas por que você está perguntando? Não, porque é para criança. Mas por que você acha que para criança tem que usar peruca colorida? Como é que é isso? Então, o tempo todo eu, contador de história, também estou brigando, estou lutando por um lugar que nem a pessoa entende meu papel. A pessoa nem entende. E olha que eu não estou falando contra o Recriador, porque eu acho que é um trabalho bem bacana você animar todo mundo. Falo, gente, história não dá para disputar com brigadeiro, que brigadeiro ganha. Então não me coloca passando brigadeiro. Uma coisa diferente. Se eu começar a contar a história da Luli e passar um brigadeiro ali, acabou. E é o lugar onde tentam nos colocar. Por que na hora da mediação do livro passa a comida? Não, a comida depois. É uma comida, outra comida. Passa ao mesmo tempo uma pipoca, acabou o livro. Até porque vai engordurar também. Então é muito importante a gente pensar também que toda vez que a gente fala infantil, é um conceito. É um conceito. Infantil é para criança. Qual criança? Por que você fala para criança? Porque tem encantamento nessa história, tem objetos mágicos. Quem disse que isso é para criança? Eu escutei essa história no Marrocos, com Mohamed Paris. Ele contava algumas histórias persas. E como as mulheres nem as crianças... Como as crianças estavam nas mãos das mulheres, as mulheres não podiam parar na praça, Jamel Finá, que a mulher não pode parar na praça, a mulher tem que só ir resolver o seu problema. Os homens adultos contavam histórias para homens adultos. E era o tempo todo ali, só homem com homem. O que no Brasil você só vê ali no barzinho, com aquele negócio ali do futebol. Você via lá na Praça Jamel Finá, ele era uma vez, há muito tempo, ele fala, que os nossos corações se abrem ao sol do Oriente. Era uma vez um rei e uma rainha que não tinham filhos. Homem com homem. Homem adulto come adulto. Não podia mulher. E a criança estava com mulher. Porque, e principalmente também, o que aconteceu? Houve uma popularização da contação de histórias no nosso país, que é uma palavra que ainda nem tem no dicionário. Essa palavra ela foi inventada por Francisco Gregório Filho no ano de 1992, com o nascimento do ProLé, o Programa de Leitura Nacional. Eles estavam tentando encontrar um nome para a oficina de formação em contação de histórias, que eles iam dar para todo o Brasil, e alguém virou e falou assim, vamos dar oficina de tradição oral. Ele falou, não, a gente já não faz mais tradição oral. Tradição oral está sendo feita lá pelo povo. O que a gente está fazendo é um determinado tipo de mediação que ora tem um livro nas mãos e ora não. E quando ora não, por que a gente não chama de contar com ação? Contação. E quando ele fez isso lá na época, ele nem tinha pensado em destinar essa palavra contação para criança exclusivamente. Era como se
Assim como Mohamed Baris faz só para homem lá na Praça Jamel Finá, aquilo era o ato de contar. Aquilo como linguagem artística, como linguagem comunitária também. Porque até os contadores de histórias vão se desenvolvendo nessa arte. Como é bem visível no caso do griot e do cordel. O cordelista ele se desenvolve na linguagem, na questão das métricas, nas entonações, nos conteúdos, na forma de chegar ao final da história. O griot também. O griot sabe que aquela história está servindo para sua comunidade também como uma forma de terapia. Não tem terapeuta. Tem o quê? Contador de histórias. E aí vão os conteúdos. E a literatura também nesse sentido, né? É engraçado porque os temas de interesse, eu acho que são um ponto de partida bem legal para a gente pensar nessa diversidade. Por exemplo, eu adoro o Fundamental porque é um lugar onde eu posso começar a colocar um contexto de geografia que nos pequenininhos eu não coloco. O que a criança ainda está ainda com a musicalidade e com a questão plástica, vermelho, azul, amarelo. Ela está ainda nessa 1, 2, 3. E 4, 5, 6. Ela tá, né? Que é diferente de uma criança que fala assim: eu acho que isso não é na Europa, é na África. Então, a gente começa a dialogar com as crianças a partir desses interesses em relação a si mesmas e o mundo, né? Mas isso também não faz com que, por exemplo, o que acontece? Quanto mais para a criança pequena, mais vai puxando esse conceito de infantil, que é um pouco açucarado, pasteurizado, em que tudo precisa ser excessivamente colorido e que tudo precisa... Aí que eu vejo que a pessoa se fantasia muito, às vezes se veste de criança, porque assim a criança vai prestar atenção na história dela. E já vi criança falar assim: você não é criança. Porque a criança, o que ela mais odeia é subestimar que ela não tem a idade que ela tem. Você pergunta assim, se você é um bebezinho? Ela fala, não. Criança, o que ela não gosta é de que confundam, que tem a ver com subestimar a inteligência. Não confundam a idade que ela tem. Então, o que acontece? Geralmente a pessoa começa a se emperequetar, colocar uma quantidade de adorno para contar histórias, como se isso fosse a principal coisa nessa relação. E aí vem uma coisa grave, porque não é. Porque a gente conta histórias para compartilhar humanidades, e talvez isso tudo só sirva para atrapalhar. Isso não quer dizer que você não possa usar outros suportes externos para contar histórias. Não tem problema, né? A imaginação, ela vai se adaptar a todos os casos. Por muitos anos, a própria literatura para crianças ficou meio nessa renga, né? Como vocês falam aqui, renga, né? Que é o seguinte, muita gente falava assim, a presença da ilustração no livro para infâncias impede a criança de imaginar. Porque dali a palavra castelo e o castelo apareceu na ilustração. Mas qual castelo? É um castelo feito pelo Odilon? É um castelo com um traço que te dá mais sentidos do que aqueles próprios do texto? Porque senão parece assim, então não vamos ver o cinema, vamos ficar só com o livro, porque o cinema já mostra tudo. Não, gente. O nosso processo imaginativo, a gente não deixa de imaginar porque a gente está no cinema, mas existe um bom filme e um péssimo filme. Existe um ótimo livro e um péssimo livro. Essa relação mesmo entre a ilustração e o texto, se tudo é redundante, extremamente redundante, como se o ilustrador ele não criou nada a partir dele. Ele só achou que alguém tivesse preguiça de ler, então ele pôs tudo. Até mesmo um pouco que o Roger Mello sempre coloca, né? Que a escrita ela é um desenho. É desenho. Então, nesse sentido, a decodificação da palavra é a decodificação de um desenho. Isso tem um processo.
né? Então, por exemplo, acho que se você dá para uma criança muito pequena um livro que não tem ilustração, é igual a gente ler em outra língua. Você vou me dar em árabe aqui. Eu vou olhar 2 segundos e falar assim, obrigado, posso. Agora, é claro, se ali tem outras referências visuais, isso pode ser um lugar que me instigue. Eu lembro de uns tapetes armenos, que tem muito na casa das pessoas, que tinha e tem ainda. Como eles se chamam? Acho que Otsapagork, uma coisa assim. E que é muito bacana. Sempre tem um dragão e tem elementos assim. E as pessoas que antigamente faziam e recebiam esses tapetes sabiam realmente cada motivo porque aquilo constava no tapete. Então, o dragão, ele tinha a ver com esse medo que você precisa enfrentar. Montanha é persistência. Se você encontra uma figura feminina assim, com a mãozinha assim, é fertilidade. E aquele chifre de carneiro. O carneiro também é tenacidade, força. E é como se o fato de você ter o tapete na sua parede de casa fizesse com que você conseguisse mais saúde para os seus próprios filhos. Porque você já enfrenta o mal e você dá força para quem você ama. Então, uma pessoa que chega, às vezes, sem essa leitura desse tipo de tapete, ela vai achar bonito, no mínimo. Né? A depender da cor, a depender das formas, mas ela não vai fazer uma leitura de nada. E aí eu acho que esse processo da leitura, ele é a educação do olhar do traço mesmo. Né? É muito bonito ver a criança quando ela começa a entender essa subjetividade do traço. Ela entender que o A é do nome dela. Imagina, o A é a primeira letra do meu nome. E que é o primeiro fonema. Né? Uma vez mesmo na livraria, eu falei sobre as casas. Eu falava muito para as crianças das casas, né? Que a primeira casa era a casa da vogal. Aí os bebezinhos todo mundo entende. Porque A é... Se não der A, é... I, ó. Aí depois começa. Todo tipo de impedimento da boca é a consoante. Depois vem a sílaba, que ela já fala ma, dá conta. Palavra, água, mamãe, brincar. Vem a frase, a casa da frase, vem a casa do parágrafo, e vem a casa do livro. Vem a biblioteca, a livraria. Imagina esse processo para chegar até lá. Então, às vezes, quando esse processo ele é interrompido no meio, no sentido do interesse, ele vai chegar numa livraria e não vai saber o que fazer. E olha que tristeza. Porque a pessoa precisa ser convidada a cada casa. E o nosso país, pelas políticas públicas, ele tem obrigação de fazer com que cada criança se sinta convidada a entrar em cada casa. Porque senão não vai dar. Senão ela vai chegar numa livraria e não vai saber o que fazer. Às vezes até por questões mesmo também sociais. Tem gente que tem vergonha. Eu lembro de pessoas artesãs que costuraram painéis para contar histórias e que, quando foram na Casa da Literatura Peruana, lá no centro de Lima, falaram, mas aqui a gente pode entrar? Eram artesãs que vendiam artesanato no turismo. E aí, pode, hoje você é literatura. Hoje você vai falar sobre o material que você costura. Eu fico pensando, por exemplo, porque a ponte daqueles grandes mestres ali da FENEARTE com a literatura, será que tá tendo diálogo mesmo daquela produção material com a oralidade que aquelas pessoas têm, com a produção, aquilo a ponto de entrar na casa do livro, entrar na casa da palavra escrita? De que forma que também esse diálogo mesmo fértil entre oralidade e cultura escrita pode ser desenvolvido, sabe? Eu lembro que lá no início,
quando eu falava sobre o meu projeto, falava assim, o objetivo mais importante de contar histórias é incentivar a leitura. Depois eu conheci tantos mestres que me contavam histórias para que eu não tomasse gosto pela leitura. Eu falei, não, a gente conta histórias para a gente compartilhar humanidades, para comungar problemas, que o livro também faz isso, né? Então, para a gente poder chegar a ele, a gente precisa realmente abraçar tudo, para que ele também abrace todas as coisas, né? E, inclusive, esse livro aqui, de pano quem fez, era uma senhora que não sabia ler. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente começou a contar histórias com tapetes. Esse que você viu da Jojo, ele não fica nesse plano inclinado, só serve para uma questão de visualidade, de palestra, dependendo de quantas pessoas estivessem aqui, mas geralmente ele ficava no chão, com 20 crianças em volta. A partir disso que a gente começou a criar outros suportes que não são só tapetes para contar histórias. Aí passou avental, mala, tudo que a história própria pudesse solicitar. O que está passando? Pode ser, né? O que está passando? O que nós temos aqui, só para poder... Sim, tá na hora mesmo. Então, porque esse encontro que eu tô tendo com vocês também é um fruto de todo um pensamento de uma pós-graduação que eu fiz com a Patrícia, né? Minha colega de turma, e que a gente produziu, né? Cada um produziu o seu próprio trabalho. E eu fiquei muito, muito pensando nisso, né? Eu, contador de histórias, qual é a minha relação com o mundo literário? Como me vem? Como eu dialogo com o mundo da escrita e com o mundo da oralidade, e mais ainda, eu dialogo ainda com o artesanato. Do texto ao têxtil. Se vocês param para pensar, a palavra texto é muito parecida com têxtil. O texto é uma metáfora do tecido. Quando você constrói um texto, você está costurando, você está fiando. Não é à toa que a palavra trama é da roupa e é da novela, das 8. Aliás, novela vem de novelo, onde os personagens se emaranham. É o fio da meada, o fio da história, muitas relações mesmo entre texto e texto. Por quê? Porque na história da humanidade, o que é transformar a natureza em cultura? É você pega a lã da ovelha e transforma numa roupa. Imagina o quanto a humanidade trabalhou ao longo de muito tempo para isso acontecer. Muita coisa deve ter dado errado. Muita gente morreu provando uma coisa que não devia provar para a culinária hoje se desenvolver da forma como se desenvolve. Então, e agora imagina o quanto que a gente se desenvolveu de humanidade até a gente chegar na ideia do texto. Na ideia na ideia do traço que se torna subjetivo da palavra, que tem correlação com o fonema, e na hora que é o caos. C cedilha para o mesmo fonema é o caos. Mas é claro que aí quando você entra na cultura escrita e você percebe que uma palavra você pegou de uma cultura e a outra palavra você pegou de outra cultura, e é por isso que é SS e o outro é C cedilha, aí sim você entende essa brincadeira das exceções, mas até então parece muito, né, muito complicado. Por que não põe tudo, já que é um fonema só, põe tudo igual? E a nossa língua é também a própria miscigenação do nosso povo. E por quê? Eu queria contar as histórias da relação dos orixás com a capoeira. Que bacana. Então pronto, eu falei, então faz com vovó Ceci, lá em Salvador. Ela conhece todas as histórias de orixá. Vai lá e fala com ela. Ou seja, eu acabei também aí conduzindo uma formação para ele que está interessado na história e ser contador de história. Para quê? Para que eu vou mandar para ele se ele, não, por exemplo, não trabalha numa sala de leitura voltada para a primeira infância? Não é o caso dele. Não é o tipo de contador
que ele quer ser. Então aí lá, temos linhas de interesse diferentes, temos linhas de formação diferentes, somos diversos e diferentes. Então não é assim que você vai fazer uma formação de mediador de leitura ou de contador de histórias, mais no caso do contador de histórias, e que vai te tornar, e que vamos todos ser um contador de histórias, igual. Ah, faz assim com a voz, faz assim com o gesto. Não, a criança não quer ver o contador de histórias, ela quer ver você contando. A criança não quer ver o contador de histórias, ela quer ver você. Tem criança que fala, ué, você perdeu o cabelo? Eu falei, não perdi. É isso, perdi cabelo. É isso. Falo, não é verdade? O pessoal estava tão forte o que aconteceu comigo. Todo, ri. Pronto. O jeito de entender, através do riso. Né? Então isso é muito importante que existem informações e informações. Quanto mais às vezes vai voltando para a recreação, ou vai voltando por certa visão de mediação literária, ou de educação infantil, aí volta o contador de histórias que começa a falar muito agudo. Era uma vez, há muito tempo atrás, um príncipe e uma princesa que não tinham filhos. A história da Lulinha. Pra que você está colocando a voz... Por que você colocou a voz aguda? Ah, porque a criança entende. Gente, criança entende tudo. Vai um pai falar com a voz grave. Não! Tremeu, né? Ela não entende o grave? Não! Às vezes é uma voz pra não colocar o dedo na tomada mesmo, né? Então vai entender. Por que eu brinco, né? É claro que eu brinco. Até eu fiz a voz do bicho papão, né? A filha de Morgan. Eu brinco, claro, com a questão da entonação, mas eu não tô aí tentando fazer uma voz que não tem sentido do que eu tenho ideia do que esse bicho-papão seja. Sabe? Eu não tô ilustrando, não é uma boa palavra. Eu não tô Fingindo. caricaturando, açucarando, superficializando, nada. Mas aí é esse que tá o lance. Um bom contador de histórias, quando eu falo bom, eu falo dos meus mestres, tá, gente? Eu vi grandes mestres fazendo isso. Griots, Tanaíns, cordelistas, de que eles sabiam qual era a função deles naquele lugar e qual era a função da voz nesse sentido. E aí, por exemplo, às vezes eu vejo que quem trabalha com primeira infância também começa, na hora de contar histórias, põe tudo sussurrado. Aí, a menina era muito bacana. Você fala, por que você está sussurrando? São questões, porque aquele conceito de infantil que acha que a criança só gosta daquilo está atuando. A criança não vai gostar de você como você é. Aliás, a criança vai te amar se você for do jeito que você é. Porque ela vai saber que você tem muito mais idade do que ela. E é isso que importa. Porque é na transmissão oral e na comungar a humanidade é que está o grande laço entre as gerações. Se você finge que você é uma criança, se o pai finge que não é adulto, e claro que ela vai fazer um personagem. Ali é um personagem. Ela vai. Tanto que não existe narrativo. Ela não é narradora de nada. Quem está narrando é a própria novela. Isso. Né? Desde tudo. Desde da sequência dos quadros e por aí vai. Então, nesse sentido, até o teatro mesmo, principalmente o teatro dramático, essa é a diferença um pouco do dramático pro narrativo. Mesmo que no teatro tenha a presença do narrativo. Mas geralmente, se o cara pede também para ela parecer que seja criança, digamos que é isso, né? Que a peça isso, entendeu? Mas assim, no nosso caso de contador de histórias, em que em que todos esses seres estão ali, né? Aparecendo da nossa narração, nesse caso é mais importante ainda, pelo menos nas vivências e nas informações que eu tive, de que isso, a Ino, que é de Gana, ela falava assim pra mim, falou assim, é difícil ser um só, né? Muitas das vezes a gente usa, em várias culturas, usa a palavra até honestidade. Sim. No sentido de que eu não
tô querendo que o outro ache que eu não sou o Arley, que sou eu. Minha voz é essa, minha voz é memória. Quanto tempo que eu falo desse jeito? Quanto tempo que eu tenho esse sotaque? Né? Ah, não, eu vou suavizar o sotaque por uma questão que política, sei lá o quê. Não, por quê? Né? Não precisa. Então, gente, aí acabei chegando um pouco nesse trabalho mesmo, dessa produção, que se chama Contar Histórias como Mediação ou Meditação. Uma brincadeira, claro, entre duas palavras parecidas, mas que me deu uma ideia assim do tipo que me lembro das vezes que o contador de histórias, principalmente lá na Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, na Casa da Leitura, que é quando aconteceu o boom no Rio de Janeiro da revalorização da figura do contador de histórias nos últimos 40 anos em contexto urbano, que é isso, né? O contador de histórias, como estava muito atrelado com a questão da produção literária, ele era visto como um mediador. Mas, assim, apenas também muito a ponto de que ele não podia largar o livro, ele não podia deixar o livro. Ele tinha que sempre contar histórias com o livro, como se a oralidade por si mesma, ou a experiência da oralidade, da narração oral, não fosse algo independente. Como se fosse assim, vamos usar a coisa do contador para, né? Não como se tivesse um diálogo fértil entre a cultura escrita e a oralidade. Não, parecia que a oralidade estava lá, a cultura escrita estava aqui. Então vamos usar isso aqui como um jeito de animar isso aqui. De fazer alcançar. Isso é uma visão muito colonialista, né? Então, então eu fiquei pensando muito nisso, nessa questão da mediação, o contador de histórias como mediador. E pensei na palavra meditação também, nessa relação com as práticas ancestrais e filosóficas, nessa relação com a cultura popular e nessa relação com a festa, com a recreação também. Quer dizer, a pessoa que conta o caos na varanda para que todo mundo caia de rir no chão. Ele está querendo que você tome gosto pela leitura? Não. Minha avó contava aquelas histórias de terror na cozinha, junto com café com leite. Quer que eu tome gosto pela leitura? Não. Então, como costurar abismos? Como hoje em dia a gente tem uma formação de contador de histórias dentro do urbano e que ele pode se formar tanto de um lado quanto do outro, como é que costura esses abismos? Eu acho que é justamente, lá, linhas para costurar a singularidade, a costura de diversas linhas de formação na arte de contar histórias, a mediação literária, práticas filosóficas, ações recreativas, estudos acadêmicos, experimentos em linguagem artística, contribui para a constituição de um tecido que corresponda à singularidade da natureza social e artística de cada narrador oral urbano. Então, ou seja, eu aprendo com vovó Cici os contos de Orixá, junto que eu estou fazendo um curso de mediação literária que tem a ver com os contos de Carlos Drummond de Andrade, Ana Maria Machado, Graciliano Ramos, mas ao mesmo tempo eles também, que essa mediação literária também compreenda a potencialidade da oralidade, a oralitura. Esse diálogo também com os autores é muito importante, né? Eu me lembro uma vez com Marina Colassante, foi a única vez assim que eu tive um papo maior com ela. E aí eu falei, olha, eu conto a sua história, moça tecelã. Ah, que bacana. Eu falei, Marina, só tenho que te contar uma coisa. Porque assim, para mim, quando você conta um conto autoral, você usa as palavras do autor. A não ser que você realmente crie com as suas próprias palavras e você use inspirado em. Você deixa bem claro isso, tá? Mas no caso dela, tinha uma poética tão impressionante, né, da Marina Colassante. Falei, tá, eu vou fazer o trabalho do ator, que é decorar e dar a impressão de. Esse é o trabalho do ator, não é tanto do contador de histórias, que conhece o conto e fala com suas próprias palavras. Aí o que aconteceu? Quando eu fui contar a Tecelã, eu comecei a contar muito. E a Tecelã começa como? Acordava ainda no escuro. Como se eu visse o sol chegando atrás das beiradas da noite. Gente, para a pessoa engatar no conto demorava demais. Por quê? Porque no texto escrito, se não tem sujeito, você cata ele lá no final.
Na oralidade não dá certo. Aí eu falei uma vez pra ela, eu falei, a única coisa que eu inseri, eu falo, a moça acordava ainda no escuro. Vocês já entenderam tudo. Se eu começo do acordava ainda no escuro. Sim. Como se eu visse o sol chegando. Aí ela fala, como se eu visse o sol chegando atrás das beiradas da noite e logo sentava-se ao tear. Se uma criança não sabe quem é o tear, o que é o tear? Já tem uma metáfora do dia nascendo. Pronto. Foi embora. E o era uma vez é a mão que você tá dando. Eu falei isso pra vocês. Era uma vez um rei e uma rainha que não tinham filhos. Já levei vocês pra lá. Se eu não levo vocês na primeira frase, eu não vou levar nunca. Não vou levar. A não ser que eu tenha outras estratégias pra levar. Ah, ok. Então, quando você inseriu a moça, foi errado, assim? E ela te respondeu o quê também? Então, E ela. se isso pode Marley, ou é crime? esse argumento realmente. Porque eu odeio que mexam, que mudem no meu texto. Mas tem toda tem- a gente conversou. Ela entendeu o papel de um contador de histórias. E ela é uma escritora. Claro que ela vai entender. Mas eu não tô. Porque qual é o medo de Marina Colasanti? Que pega o texto dela e faça uma bobagem. A mulher, ela falava assim. E eu fiz uma bobagem imensa com uma história tão profunda. Imagina, o escritor vai odiar. Por isso mesmo que a gente está num processo de que os escritores, os ilustradores, as editoras falam assim, nós, contadores de histórias, somos também literatura. Cuidado que se você chama um contador de história ruim para o lançamento de um livro, você está fazendo mal para a literatura. Então, tudo bem você ter colocado na contação de história da moça tecelã a moça inicialmente. Tudo bem, porque ela me liberou. Ah, eu te liberou, certo. Claro, e tudo bem, porque realmente a minha experiência, a minha intuição, que chegou a esta ideia e que ela percebeu claramente a necessidade de uma coisa e da outra. Ela falou, sim, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E assim, Marley, se você também começa com a moça acordava ainda no escuro e aí o meu texto depois, você tá usando o meu texto todo, e é o texto dela. Acordava ainda no escuro, como se eu visse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia. Delicado um traço cor da luz, que a luz... Não, delicado um traço cor de luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Tudo decorado. Tudo decorado. Esse foi um propósito que eu me propus vou fazer esse trabalho. E realmente aí você me pensa como mediador. Mas também mediador como? Porque não é mais literatura escrita. Como é que eu conto essa história se agora é a minha voz? E aí você, quando conta a moça tecelã com a sua voz, não mais o livro, né, o objeto, você usa palavra por palavra daquela página. Isso. Você não no meio, não coloca nenhuma coisa sua. Não, você pode colocar, até porque criança responde, né? Criança responde. Alguma coisa sua, outros autores eu tenho total liberdade. Eu falo assim, olha, eu vou mudar. Uma palavra que é bom na letra, na página, mas não é bom na voz. Eu vou mudar porque eu preciso desse diálogo com a criança. E aí quando a pessoa percebe que esse diálogo ele vai se dar a ponto de depois eu falar assim, ó, dá uma olhada aqui, porque essa frase, o que a menina fala pro pai só tá no livro. Entendeu? O que a menina fala pro pai só tá no livro. Mas você tem que saber o que você tá fazendo ali. Qual é o seu papel, né? De uma coisa e outra. Mas tem toda uma discussão realmente sobre direitos autorais. Hoje em dia, antes de qualquer coisa, eu peço direitos autorais da editora, do escritor e do ilustrador. Claro, eu peço até do ilustrador, porque às vezes em alguns casos eu me baseio nas ilustrações originais para poder produzir alguns dos materiais. Alguns deles, outros não. O Jojo a Vaca é bem baseado no livro francês. Mas era uma época que, imagina, que a gente não tinha nem ideia sobre direito autoral em relação à contação de histórias. Sempre era visto como, né, como um jeito de fazer, mas depois que viu que
que nas feiras de livros pagava para os contadores, o Sesc pagava para o contador de histórias e a pessoa não dava nem a menção ao autor, ou chegou lá a fazer uma bobagem, aí os escritores ficam com toda razão. E eu acho que é bacana, eu falo isso até hoje para todos os contadores de histórias, eu falo, gente, fala com a editora, fala com o ilustrador, fala que eles... Se você tiver um diálogo de literatura para literatura, eles vão te entender. Então, tem adaptações, mas é como se essas adaptações elas nunca desrespeitassem Isso. a profundidade, a fonte, o propósito da obra original. Isso. Então, assim, se eu começo também a falar, era uma vez uma bolsa, e essa bolsa, não sei se ela cabe eu tô tirando a força do texto dela, porque o mais bacana dela é que é um jogo descompromissado com a palavra. Ela fala, a vaca vai à vila, o cavalo vai à vila. A vaca leva uma mala de lona, o cavalo leva uma maleta de pano. A mala de lona leva o tatu. A maleta de pano leva a cutia. Na vila vai caber tudo. Ela vê a batata, a vela, a bola, a panela, mas nada cabe na mala. A mala leva o tatu. E aí vai. Eu tô fazendo o texto todo da Ana Maria Machado. Sem colocar nada. Aqui nada. Aí, às vezes, claro que como eu tenho um material costurado, eu falo assim, cabe na mala? O que vocês acham? Cabe? Aí, às vezes, em algum momento eu posso falar o que vocês acham. Sentir crianças muito, assim, retraídas, que não entenderam o que eu tô perguntando para elas. Aí, claro que eu coloco. Mas eu não tô sendo contra o autor, né? Ao contrário, tô sendo a favor do diálogo. Mas também não fiz. Uai.